Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 18 a 21, nos diz: Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado. E condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Meu irmão, minha irmã, ao juntar-se aos dois discípulos confusos no caminho de Emaús, e ao fazer-lhes perguntas, Jesus estava muito mais tratando do modo como eles viam e compreendiam os fatos do que dos fatos em si próprios. Os fatos, Jesus sabia muito bem, afinal diziam respeito a ele próprio. Os fatos eram que havia acontecido a crucificação e Jesus havia sido morto na cruz do Calvário. Seu corpo havia sido colocado num sepulcro. E aqueles discípulos estavam encolhidos, abatidos, e estavam ali desistindo, voltando para as suas terras, para as suas labutas diárias. A interpretação deles e de todos em Jerusalém era que tudo estava acabado, que tudo não havia passado de mais um movimento como tantos outros e que agora havia chegado o seu final. Aquele mestre estranho, amigo de publicanos e pecadores, que não respeitava o sábado como os fariseus ensinavam, e muito menos observava os costumes e rituais que os religiosos de sua época diziam ser indispensáveis. Aquele mestre agora estava morto. Que decepção para eles. Jesus era o único que sabia o que realmente estava acontecendo. Todos em Jerusalém estavam enganados. Todos estavam entendendo tudo errado. Todos estavam cegos. Não é preciso que sejam todos. Apenas a maioria já se constitui numa poderosa influência sobre as nossas vidas. Mas às vezes será preciso escolher a minoria. Será preciso optar pelo que não faz sentido para todos, pois será exatamente o caminho da verdade. Um dos livros da Bíblia que ensina claramente isso é o livro do profeta Daniel. Tanto Daniel quanto os seus amigos precisaram fazer escolhas em que ficariam sozinhos. Mas não estavam sozinhos porque Deus estava ao seu lado. E como escreveu certo poeta, você e Deus sempre serão maioria. Sim, a fé cristã não é uma doutrina que aprendemos, mas é sobretudo um caminhar com Cristo, por meio do Espírito Santo, de modo que Ele nos conduza na direção que Deus quer. Algumas vezes pode ser que pareça aos olhos de todos um grande equívoco, mas que na verdade não é. Meus queridos, Jesus era o único que estava vendo o que realmente havia acontecido. Para aqueles dois discípulos, o resumo dos fatos era: Jesus era um grande profeta e demonstrou grande poder, tanto quanto ensinava, quanto pelos seus próprios atos. Mas nossos líderes o mataram. Chegaram a acreditar que ele fosse o Messias, mas 3 dias depois de sua morte, só nos resta retornar às nossas vidas. Jesus passaria então a lhes mostrar que a morte não destruiu Cristo, o Messias. Ela apenas iria revelá-lo. A morte para o Messias não era o fim, mas era o meio. Os discípulos não conseguiam entender este script que Jesus estava desenhando para eles. Eles precisariam aprender a crer e a confiar, mesmo sem entender. Por isso Jesus foi encontrá-los no caminho. Interessante isso. E no caminho ofereceu-lhes explicações. Mas o que estava mudando tudo era
o fato da sua presença no caminho deles. Meus irmãos, o segredo de nossa vida não é o quanto nós conseguimos entender, mas o quanto cremos e andamos no caminho com Cristo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.